Todos os domingos eu venho para EBD. Venha conhecer, espero por você. Paz do Senhor. Louvamos a Deus por vossas vidas que conosco estão participando desse estudo sobre o livro de Jeremias. Hoje nós iremos estudar a 4ª lição da nossa revista, da Escola Dominical, né? Que a nossa revista é das Assembleias de Deus. Nós estudamos, né? Somos da Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, município de Birigui. E estamos felizes por mais esse encontro e esperamos verdadeiramente que possa servir de edificação, de crescimento e de despertamento, né, para cada um de nós. Bem, então a nossa lição, o tema é chorando aos pés de Jesus. E está baseada no livro de Jeremias, no capítulo 9. Vamos ler o texto áureo? Então, o texto áureo diz assim. Ele se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 9. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. O texto áureo, na verdade, nos convida o homem a ter consciência do seu pecado, a chorar por eles, a se lamentar por eles e a se entristecer. Por quê? Porque o povo havia se desviado dos caminhos do Senhor e deixado a lei do Senhor. Vamos à verdade prática? A verdade prática diz assim: quebrantemo-nos diante de Deus. Somente assim haveremos de viver um grande e singular avivamento. Ele quer e vai operar maravilhas no meio do seu povo, mas é preciso chorar aos pés do Senhor. Então, o que nos ensina a verdade prática? A verdade prática fala do quê? Fala de quebrantamento, e fala de avivamento, e fala de chorar. Então, o que ele nos ensina? Que nós só viveremos um real avivamento se houver um quebrantamento do coração, se houver um arrependimento real, puro e verdadeiro. Então, essa lição, ela trata do grande lamento de Jeremias em favor do povo de Judá, que embora eles fossem rebeldes, eles eram amados por Deus e amados também por Jeremias. Deus deseja hoje também que se levante homens e mulheres que vertam lágrimas a favor da nossa nação, que intercedam pelo nosso país, pela nossa cidade. Deus quer avivar a igreja, mas para isso é necessário fazermos a nossa parte. Ele quer avivar a nossa igreja para que haja um avivamento também na nossa nação. Eu creio, eu acredito de coração que quando tudo isso passar, o nosso distanciamento, esse lamento nosso, né, porque todos nós estamos lamentando, né, tudo que está acontecendo no mundo, na verdade, tudo isso passar, eu creio que haverá um grande avivamento e muitas almas serão alcançadas. A Bíblia registra vários homens de Deus que lamentaram pelo seu povo. Citaremos alguns exemplos. O lamento de Jeremias. Em todo o seu ministério, Jeremias, ele lamenta o quê? A rebeldia de Judá, porque eles eram rebeldes. E havia momentos que ele queria a solidão, que ele queria até a morte, como nós encontramos em Jeremias 9:2. Vamos ler?
Então, 9:2 diz assim: provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então, deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos. O que fala esse versículo? Que ele queria o quê? Deixar o seu povo, se apartar do seu povo e ir para até um deserto. Então ele queria solidão, mas Deus não queria isso. Deus queria que ele estivesse com o seu povo. Por quê? Para que ele proclamasse, para que ele fosse usado em profecia para falar com o seu povo. Em Jeremias 9:1, nós vamos encontrar. Em Jeremias 9:1, nós encontramos a seguinte fala. 9:1. Porventura, provera a Deus a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Quem era essa filha do meu povo? Era Israel, não é? Então aqui ele fala do quê? Ele fala de lágrimas. Provera eu que meus olhos então derramassem tantas lágrimas, né? Então, referente a esse versículo, o teólogo Maximiliano sugere o quê? Sugere que esse lamento de Jeremias nada mais é do que um reflexo daquilo que Deus estava verdadeiramente sentindo pelo seu povo. Se assim o profeta sofria, quanto mais o amoroso, justo, bondoso, misericordioso Deus. Muito mais, Deus estava sofrendo muito mais pelo seu povo. Então Jeremias chorava, né? Chorava, se lamentava ao ver a condição moral e espiritual que se encontrava os moradores de Judá. O lamento de Samuel. Todos nós sabemos que o povo de Israel desejou um soberano secular, porque todos os países em volta, os ímpios, na verdade, os gentios, tinham seus soberanos seculares. Então, eles também quiseram. Então, eles se esqueceram do quê? Se esqueceram daquela promessa que Deus havia dado a Jacó. Qual seria essa promessa? Que Deus enviaria o rei Messias. Eles se esqueceram disso e pediram um rei secular. E nós vimos que muitos deles contribuíram para o afastamento do povo de Deus, né, em relação a Deus. E eles foram responsáveis, muitos deles, né, outros não. Outros derrubaram os altares e reconstruíram os templos, construíram novamente, voltaram as orações, o sacerdócio, a importância do sacerdócio, né? Mas, enfim, foi um lamento de Samuel, porque eles então pediram um rei soberano e pagaram o preço em relação a isso. O lamento de Oséias. Oséias muito sofreu por conta das apostasias que as 10 tribos de Judá da região norte, né, do reino do norte. Então nós encontramos em Oséias 4:6 um dos lamentos mais inexprimíveis que a Sagrada Escritura registra. O meu povo perece. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ou seja, porque lhes faltou conhecimento. Infelizmente, essa história se repete hoje. Porque nada substitui. O louvor é importante, muito importante. O louvor liberta. O louvor acalma, é um bálsamo para os nossos corações, mas nada substitui a explanação da palavra de Deus, a mensagem legitimamente bíblica, as doutrinas fundamentadas nas Sagradas Escrituras, os sermões que têm como base, que têm como centro a vida de Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele pode fazer por nós. Se não houver conhecimento de Deus, se não houver a busca pelo conhecimento de Deus, nós também corremos o risco do quê? O risco de
perecermos, assim como pereceu o Israel do Velho Testamento. O lamento de Paulo. Em Gálatas 3:1, a Bíblia registra um dos lamentos mais eloquentes que Paulo fez. Então vamos ver. Gálatas 3:1. Quem tiver a sua Bíblia, aí poderá conferir conosco, né? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. O que ele estava querendo dizer? Que, na verdade, os Gálatas haviam aceitado a Jesus, haviam aceitado o Evangelho muito amorosamente, de uma forma maravilhosa. Mas eles deixaram-se seduzir pelo Evangelho, por um outro Evangelho. Então, quando Paulo fala aqui, ó insensatos Gálatas, ele está falando o quê? Que ele já viu aceitado Jesus, já foi representado pelo Cristo crucificado. Então, ele não é muito bonzinho aqui não, ele fala, ó insensatos Gálatas. Né? Então, ele lamenta por eles estarem seguindo um outro evangelho, que não era aquele evangelho que ele estava verdadeiramente pregando, né? Então, o lamento de Paulo hoje, ele é ouvido. Ele é ouvido, sim, nos sermões, nas orações dos pastores, dos obreiras, missionários, não é verdade? Que tentam manter a sã doutrina. Não apenas manter a sã doutrina, como também não aceitar modismo, não aceitar heresias, não aceitar novidades, e sim pregar a simplicidade que há em Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é simples, é muito simples. Você é um pecador, você tem que aceitar a Jesus, porque Ele morreu por você na cruz e Ele vai te dar a vida eterna. É essa a mensagem de Cristo, é essa simplicidade do Evangelho. Finalizando, eu gostaria de deixar uma pergunta para a sua reflexão. Temos sofrido, clamado, chorado por nossa nação, por nossa igreja, por nossa família? Ou já não estamos nos importando com os que vão aí morrendo sem ter esperança de ver Deus? Que Deus nos abençoe abundantemente e nos desperte verdadeiramente para um avivamento que Deus quer nos dar. Deus quer nos avivar, Deus quer enviar esse avivamento. Que Deus possa nos despertar para isso. E que possamos dizer, assim como Abacuque disse lá em 3:2, aviva, Senhor, a tua obra. E que possamos estar, então, grandemente interessados e preocupados e chorados aos pés do Senhor para que Ele nos envie esse avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Amém.